E aí, galera, espero que estejam todos bem. Eu sou a Maria Eduarda Barbieri e faço parte do programa Residência Pedagógica. Hoje eu trouxe alguns exercícios do PET, referente à semana 2, que trata sobre o núcleo celular, para a gente discutir um pouquinho. Então, vamos começar com as questões. Atividade 1. Como reconhecimento de seus trabalhos pioneiros relacionados ao ciclo celular, Leland Hartwell, Tim Hunt e Paul Nurse receberam o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 2001. Com relação ao ciclo celular em eucariotos, assinale a alternativa correta. A. A célula em G1 perde as suas atividades metabólicas. B. A síntese de DNA e RNA é mais intensa durante a fase G2. C. A fase S caracteriza-se principalmente por intensa atividade nucleolar. D. Em células totalmente diferenciadas, o ciclo é suspenso em S. E E. A célula em G1 possui metade da quantidade de DNA comparada a G2. Lembrando que nucleolar se refere ao nucleolo e células diferenciadas são células que têm funções específicas como neurônios. Então, vocês têm um tempinho para pensar na resposta correta. Então, vamos para a resolução e a alternativa correta é a letra E. A célula em G1 possui metade da quantidade de DNA comparada a G2, porque é na fase S que tem a síntese, que é a produção de DNA. Então, como a fase S fica entre a fase G1 e a fase G2, na fase G1 tem menos DNA do que na fase G2, que já vem com essa produção da fase S. Mas vamos entender porque as outras alternativas estão erradas. A letra A. A célula em G1 perde as suas atividades metabólicas. A célula em G1 ela está em intensa atividade, esse é o maior período de atividade. Então, não tem como perder as atividades, porque quando as pessoas falam que a célula está em intensa atividade metabólica, ela está na fase G1. Aí, letra B. A síntese de DNA e RNA é mais intensa durante a fase G2. Não é mais intensa durante a fase G2, é mais intensa na fase G1, onde ocorre a transcrição para o DNA. E na fase S, que tem a síntese do DNA, e na fase G2, a atividade é muito menos intensa, é mais relacionada à síntese de proteínas. Letra C. A fase S caracteriza-se principalmente por intensa atividade nucleolar. No nucleolo, tem RNA e proteína. O RNA é produzido no nucleolo, só que a transcrição ocorre em G1. E na fase S, a síntese do DNA. Então, em G1 é onde tem mais intensa atividade metabólica. Então, é a atividade mais intensa, que nem eu expliquei, porque é onde está transcrevendo o DNA, preparando ele para ser sintetizado. Agora vamos para a letra D. Em células totalmente diferenciadas, o ciclo é suspenso em S. Então, em células que têm as funções bem definidas, que são células diferenciadas, o ciclo celular não para, mas essas células com intensa atividade ficam estacionadas em G1, porque elas param de se dividir para ter a transcrição. E a letra E, a célula em G1 possui metade da quantidade de DNA comparada a G2, porque, como já foi explicado, G2 vem depois da síntese de DNA. Atividade 2. Observe a imagem e responda abaixo o tipo de divisão celular e a função. Então, a gente tem a primeira divisão celular, onde uma célula 2N se dividiu em duas células filhas com a mesma quantidade de nucleotídeos. E na outra imagem, uma célula 2N que se dividiu em 4 células filhas com metade da sua quantidade de nucleotídeos. Então, qual é o tipo de divisão e a função da primeira e o tipo de divisão e função da segunda?
E aqui nós temos a resolução, que é, na primeira imagem, o tipo de divisão celular é a mitose e a função é crescimento e reposição de células que se desgastam e morrem. Por isso que uma célula gera duas células iguais, com a mesma quantidade de cromossomos. Na segunda imagem, o tipo de divisão celular é meiose, onde uma célula 2N gera 4 células filhas N com metade da quantidade de cromossomos. E a função da meiose é a formação de gametas. É isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima aula.